Bem-vindos ao Cristão Sem Migué, o podcast onde exploramos a fé sem máscaras. Hoje vamos mergulhar em um tema complexo e pouco falado: a interseção entre o tráfico e o evangelho nas favelas do Rio. Quem são os traficantes evangélicos? Como o poder e a fé se entrelaçam nesse cenário? Inspirados no livro de Viviane Costa, vamos entender o que está por trás dos novos bandidos de Deus. Se prepare para uma conversa desafiadora e reveladora. Vamos nessa? E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Deep Dive aqui no canal Cristão Sem Migué. Opa! Hoje a gente vai mergulhar num assunto, digamos, delicadinho. E lá vem. A relação entre evangelismo e o tráfico no Rio de Janeiro. É assunto cabeludo. A Mari tá aqui comigo de novo, E aí, gente? pra gente tentar entender esse rolo todo. Você mandou uns artigos e pesquisas sobre isso, né? Mandei sim. A gente vai desvendar como a religião, principalmente a evangélica pentecostal, se mistura com a realidade das favelas cariocas. É um tema bem complexo, cheio de nuances. Com certeza. A gente precisa ter cuidado pra não falar besteira. É, mas olha só, essa história tem cada reviravolta que até parece novela das 8. Verdade. Teve traficante virando pastor, guerra de divindades nos muros, proibição de crack em nome de Deus, é de deixar qualquer um de queixo caído. A gente vai tentar entender como essa relação impacta a vida dos moradores, a estética das comunidades e até a fé dos próprios traficantes. Para começar, você mandou uns dados do IBGE que mostram um crescimento absurdo do evangelismo no Brasil nas últimas décadas, né? Sim, principalmente no Sudeste. Com o Rio liderando essa mudança. E o que mais me chamou a atenção foi que as periferias são o epicentro dessa mudança. Interessante. É nas favelas que a gente vê essa transição religiosa acontecendo de forma mais intensa. É como se a religião se moldasse à realidade da comunidade. Totalmente. E a gente está falando principalmente do pentecostalismo, que, apesar do crescimento geral, ainda é a religião da maioria dos pobres, né? Por que será que essa mudança religiosa se intensificou tanto nos últimos anos, o que leva as pessoas a se converterem em massa? A pesquisa da Cristina Vital da Cunha, na favela do Acari, no Rio, dá uma luz sobre isso. O pentecostalismo se tornou a religião dominante lá. Ela descreve como, antigamente, as paredes de Acari eram cobertas por imagens de São Jorge. Hoje em dia, o que a gente vê são salmos e mensagens bíblicas dominando a paisagem. Uma mudança visual bem impactante. E essa mudança não se limita só aos moradores, né? Teve conversão de traficantes como Jeremias, por exemplo, que influenciou toda uma geração dentro do tráfico. Sem dúvida. E a gente vê as igrejas se tornando verdadeiras redes de apoio social nas favelas, né? Elas oferecem desde ajuda material até uma sensação de segurança e pertencimento. Algo fundamental em lugares marcados pela violência. Você percebeu isso nos artigos que você mandou? Com certeza. É como se a igreja oferecesse um refúgio, sabe? Um lugar onde as pessoas podem se sentir acolhidas e protegidas em meio ao caos. Mas essa relação entre religião e tráfico vai muito além disso, né? Tem esse lance da narco-religião que a gente precisa explicar direitinho para os nossos ouvintes. O termo narco-religião pode parecer estranho, mas ele descreve como o tráfico se apropria de símbolos religiosos, que antes eram ligados a entidades afro-brasileiras e agora cada vez mais ao pentecostalismo. É quase uma guerra de divindades nos muros da cidade. Sim. Com a destruição de imagens e a ascensão de mensagens bíblicas da estrela de Davi. E tem o complexo de Israel, né? Dominado pelo terceiro comando puro, onde a bandeira de Israel é ostentada e, acredite se quiser, a venda de crack é proibida. Me explica isso. Pois é, parece contraditório, né? Mas o líder do complexo de Israel, o Peixão, é traficante e pastor evangélico ao mesmo tempo. Ele justifica a tomada de territórios como uma missão divina e a proibição do crack como um ato de cuidado com a comunidade. É um caso que levanta muitas questões sobre a relação entre poder, religião e crime. A figura do Peixão é intrigante. Ele prega a conversão dos rivais, mas ao mesmo tempo os ameaça com violência. É uma dualidade complexa. Se faz questionar. Com certeza. E o que me deixa intrigada é como a linguagem religiosa é usada para construir poder e legitimidade dentro do tráfico. A gramática pentecostal da guerra espiritual, por exemplo, é utilizada para justificar a violência e a busca por domínio territorial. É como se a religião fornecesse a base para a narrativa do crime, né? Meio assustador isso. Sim, é preocupante. Mas é importante lembrar que essa relação é complexa e cheia de nuances. A gente não pode generalizar. Como se todo traficante fosse evangélico e todo evangélico apoiasse o tráfico, né? Claro. A gente precisa ter cuidado para não cair em estereótipos. E a mídia, muitas vezes, acaba reforçando esses estereótipos, simplificando uma realidade que é muito mais complexa. Com certeza. A gente precisa ter um olhar crítico e buscar entender as diferentes perspectivas. Exatamente. E a história da narco-religião no Rio
nos faz pensar sobre o poder da linguagem na construção da realidade e como a religião pode ser usada para fins positivos ou negativos. E isso levanta questões importantes para todos nós, como cristãos, como cidadãos. E como você bem colocou, a gente precisa ter cuidado para não demonizar a religião. Afinal, muitas vezes a igreja é a única instituição presente nas favelas, oferecendo apoio, esperança e, quem sabe, uma alternativa ao mundo do crime. Falando nisso, você mencionou que a conversão do Jeremias impactou a dinâmica do crime em Acari. Mas e aí, será que isso se repete em outras comunidades? Olha, é difícil dizer. Cada comunidade tem suas particularidades. Mas o que a gente pode observar é que a religião se torna um elemento a mais nesse jogo de poder dentro do tráfico, né? A conversão pode ser vista como uma estratégia para ganhar legitimidade e controle. E como fica a questão da ética nesse contexto? Será que a ética cristã se mistura com a ética do crime? Essa é uma pergunta complexa. Alguns pesquisadores apontam para uma espécie de ética relativista no neopentecostalismo, né? Onde a ênfase na prosperidade, no domínio material, se sobrepõe à compaixão e ao amor ao próximo. É como se a religião fosse usada para justificar as ações do tráfico, em vez de combatê-las. Exatamente. E isso levanta um debate importante sobre o papel da teologia nesse contexto. Qual o papel da igreja na formação ética dos fiéis? Como a teologia pode contribuir para a transformação social? Caramba! Essa história da correligião no Rio é muito mais profunda do que eu imaginava. A gente viu como a fé pode ser distorcida e usada para fins que vão contra os próprios ensinamentos de Cristo. Sem dúvida. E essa conversa é só o começo. A gente precisa continuar pesquisando, debatendo e buscando soluções para essa realidade complexa. E você que está acompanhando a gente, o que acha de tudo isso? Já teve alguma experiência com essa realidade da narcorreligião? Compartilhe a sua história com a gente. Compartilhe a sua história. Queremos saber a sua opinião, deixe seu comentário, mande um e-mail, participe da conversa. Participe da conversa. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos Deep Dives. No próximo episódio, a gente vai voltar para a favela do Acari e entender como essa conversão em massa impactou a comunidade. Até lá! Até lá! Se você quer se aprofundar no que estamos discutindo hoje e explorar ainda mais essa jornada com Cristo, os livros mencionados no podcast estão aqui à disposição. Dá uma olhada no primeiro comentário para encontrar os links e, quem sabe, descobrir seu próximo livro de cabeceira. Ler é um grande passo para nos aproximarmos do Senhor e crescer na fé. Não deixe de conferir. A gente começou a falar sobre como a conversão do Jeremias impactou a dinâmica do crime em Acari, lembra? Sim, você mencionou que ele influenciou toda uma geração dentro do tráfico. Exatamente. A Cristina Vital da Cunha, que pesquisou a fundo a comunidade, descreveu como, antes do Jeremias, os traficantes se identificavam com as religiões afro-brasileiras. Ah, entendi. As paredes, as roupas, tudo refletia essa ligação com a Umbanda e o Candomblé. E aí, do nada, o Jeremias se converte e tudo muda. Não foi bem do nada, mas a conversão dele realmente causou uma mudança radical na estética da favela. As imagens de São Jorge foram substituídas por salmos, mensagens bíblicas. Teve até um outdoor gigante com um versículo da Bíblia na entrada da comunidade. Imagina o impacto disso. Caramba, é como se o evangelismo tivesse tomado conta do espaço visual da favela. E essa mudança estética foi acompanhada por uma mudança na dinâmica do crime também. Sim, pelo menos por um tempo a violência diminuiu e a comunidade experimentou um período de relativa paz. Os moradores atribuíam essa paz à conversão do Jeremias e o aumento do número de evangélicos na comunidade. Que interessante. Mas essa mudança não se limitou só a Acari, né? Você falou de outros lugares também. Exatamente. A gente tem o exemplo do Complexo de Israel, que a gente já mencionou. A bandeira de Israel, a estrela de Davi, tudo isso se tornou parte da identidade visual do território, misturado com mensagens bíblicas e referências ao Deus de Israel. E a proibição da venda de crack, né? Me deixou de boca aberta essa história. Um traficante proibindo drogas. É sério isso. Pois é. Parece até contraditório, mas o Peixão, o líder do Complexo de Israel, justifica essa proibição com base em princípios religiosos. Ele se apresenta como um líder que busca o bem da comunidade, combatendo o vício e a degradação. Parece que a gente está vendo a religião sendo usada como ferramenta de poder, né? Sim, e isso levanta questões importantes sobre como a religião pode ser manipulada para diferentes fins. No caso do Peixão, ele usa a proibição do crack para se colocar como um líder moral, um justiceiro divino. Mas será que essa é a verdadeira motivação dele? Difícil saber, né? Mas o que me chamou a atenção foi essa mistura de símbolos religiosos com a estética do tráfico. Essa gramática pentecostal da guerra espiritual, a ênfase no poder, na vitória sobre os inimigos. Parece que tudo se mistura nesse contexto.
Você tocou num ponto crucial. Essa linguagem é um elemento fundamental na construção da narrativa da narcorreligião. Ela serve para justificar as ações do tráfico, mobilizar os fiéis e criar uma identidade em torno do crime. Mas, e aí, como fica a questão da tolerância religiosa nesse contexto? A gente viu casos de violência contra terreiros de Umbanda e Candomblé em áreas dominadas pelo TCP. Isso é muito sério. Com certeza. A intolerância religiosa é inaceitável, independentemente da religião, e a gente precisa combater essa violência com todas as nossas forças. Mas como fazer isso num ambiente onde a violência impera? Como garantir a liberdade religiosa num território dominado pelo tráfico? É um desafio enorme, sem dúvida. Mas a gente precisa fortalecer as instituições que defendem os direitos humanos, promover o diálogo interreligioso, educar para a tolerância e, principalmente, denunciar os casos de violência. E a igreja tem um papel fundamental nesse processo. Qual seria o papel da igreja na sua visão? A igreja precisa ser um agente de paz e de reconciliação. Ela precisa estar presente nas comunidades, oferecendo apoio, acolhimento e esperança, independentemente da religião dos seus membros. Mas e como fica a questão da justiça? Como lidar com traficantes convertidos que continuam cometendo crimes? A gente não pode fechar os olhos para isso. De forma alguma. A justiça precisa ser feita, mas a gente não pode esquecer do poder do perdão e da redenção. A igreja pode ser um canal para a reintegração social dos ex-criminosos, oferecendo oportunidades para que eles reconstruam suas vidas. Mas e as vítimas? Como garantir que a justiça seja feita para elas? É uma pergunta difícil e não tem uma resposta fácil. A gente precisa buscar um equilíbrio entre a justiça terrena e a justiça divina, sem esquecer que o perdão não anula a necessidade de reparação e responsabilização pelos crimes cometidos. Parece que estamos diante de um dilema ético, né? Como conciliar a ética cristã com a realidade do crime. Exatamente. A gente precisa ter claro que a ética cristã se baseia no amor, na compaixão e na justiça. E a igreja precisa ser firme na defesa desses valores, mesmo em contextos complexos como o das favelas cariocas. E como a igreja pode fazer isso na prática? O que ela pode fazer para realmente impactar essa realidade? Acho que a gente precisa ir além dos muros, se inserir na comunidade, oferecer oportunidades de educação, trabalho, desenvolvimento pessoal. Ser uma igreja que acolhe, que abraça, que não julga. Entendi. Uma igreja que se coloca a serviço do próximo, que leva a mensagem do evangelho de forma prática, através de ações concretas de amor e justiça. Faz sentido. E você, depois de mergulhar nesse tema, o que mais te impactou? Nossa, é muita coisa para assimilar, né? A gente viu como a fé pode ser usada tanto para promover a paz, quanto para justificar a violência. É um paradoxo, me deixa meio perturbado. Eu te entendo. É difícil conciliar a imagem de um Deus de amor com essa realidade brutal do tráfico. Mas o que me dá esperança é ver que a fé também tem o poder de transformar vidas. A gente viu histórias de traficantes que se converteram e mudaram completamente de caminho, como Jeremias, né, por exemplo. É verdade. E a igreja tem um papel fundamental nesse processo de transformação, né? Ela pode ser um farol de esperança, um porto seguro para quem quer sair da vida do crime. Mas, e aí, como a gente faz para essa mudança acontecer de verdade? Como a igreja pode impactar essa realidade de forma prática? Acho que a gente precisa ir além dos muros, sabe? Se inserir na comunidade, oferecer oportunidades de educação, trabalho, desenvolvimento pessoal. Ser uma igreja que acolhe, que abraça, que não julga. Uma igreja que se coloca a serviço do próximo, que leva a mensagem do evangelho de forma prática, sabe? Através de ações concretas de amor e justiça. Faz todo sentido. A gente não pode se contentar em só falar de amor, a gente precisa exigir, né? A gente precisa agir com amor. E você que está acompanhando a gente, o que você acha de tudo isso? Já teve alguma experiência com essa realidade da narcorreligião? Compartilhe a sua história com a gente. Compartilhe sua história, queremos saber a sua opinião, deixe seu comentário, mande um e-mail, participe da conversa, a gente precisa debater esse tema, trocar ideias, buscar soluções. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos Deep Dives. A gente vai continuar explorando temas polêmicos, buscando entender a complexidade do mundo em que a gente vive, sempre à luz da fé. Isso aí, até a próxima. E que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Foi um prazer compartilhar essa conversa com vocês. E para quem quer se aprofundar, os livros que mencionamos estão aqui logo abaixo, esperando para serem descobertos. Que essas leituras abençoem seu caminhar com Deus.